Gente, bom dia mais uma vez. A ideia desse segunda parte do seminário, nós estamos, o seminário da sexta-feira fala sobre o próximo bilhão de pessoas conectadas, que se supõe que a sua imensa maioria viria da África, América Latina e Caribe. E dentro desse contexto do próximo bilhão de pessoas conectadas, nós temos 100 milhões de pessoas que não estão conectadas no Brasil. Sempre a gente tem falado, até dado a atribuição do CGI, sobre governança da internet. A gente não entra muito na camada mais inferior, na camada de infraestrutura, e a gente tentou, hoje, provocar essa camada de infraestrutura, porque é sobre essa camada que as outras são acionadas, ou seja, é sobre a infraestrutura de telecomunicações, infraestrutura de rede, que a internet flui, que o serviço de valor adicionado flui, e falar dessa camada também, para que nós tenhamos um entendimento maior, tanto das necessidades como da separação, é importante. Então, assim, a gente tem muito claro na cabeça o que é telecomunicações e o que é serviço de valor adicionado e seus diversos desdobramentos. Mas, quando a gente fala de economia digital, nenhuma das partes pode deixar de existir e de coexistir. Então, em função dessa coexistência, em função das necessidades e de muita confusão que tem se feito ultimamente, muito retrabalho, muito esforço, às vezes sendo duplicado e ninguém chegando a lugar nenhum, né? Essa semana, na segunda-feira, a gente pediu uma audiência com o ministro e foi basicamente conversar sobre a Telebrás, sobre algumas coisas sobre a Telebrás. Olha, a Telebrás está falando em lançar satélite, em passar cabo submarino, e não passa uma fibra ótica entre Juazeiro e Petrolina, que precisa só da ponte ali. E, muitas vezes, essa fibra ótica até já existe, já tem gente passando, aí falta acertar com a concessionária de energia, enfim, porque você pode usar a estrutura de transmissão de 69 megawatts, que são exatamente as melhores estruturas para chegar nas cidades, tudo certinho, tudo em linha reta ali e tal, e ninguém tinha prestado atenção para isso, até que alguém começa a usar e não está compartilhando essa informação, essa estrutura com a Telebrás, nem com os governos do Estado. Bom, enfim, a ideia, nós vamos ter uma apresentação rápida do professor Portela sobre aplicação, sobre frequência, sobre internet das coisas, para a gente dar um nivelamento sobre mais ou menos o que a gente quer. Nós entendemos que na camada de utilização da internet, nós precisamos do meio físico, precisamos do conteúdo, precisamos de processos educacionais, e por isso que nós temos o Ministério da Cultura, nós temos o professor Nelson, que vai nos conversar um pouco sobre essa camada de aplicação mais específica na questão do conteúdo, de distribuídos. Hoje, a própria convergência é o que nos leva à necessidade. Tá? E é isso que demanda a camada de infraestrutura. E é na camada de infraestrutura que estão os processos regulatórios, que estão os entraves, o ambiente legal e normativo, que nós temos nos debruçado no CG sobre isso, por isso está aqui o professor Vigílio, e sem esquecer que a internet é um modelo transnacional, então temos que superar também algumas barreiras de legislações nacionais, ou seja, integrar essa questão, internalizar alguns conceitos para que as legislações nacionais sejam receptivas à inovação. Enfim, eu vou deixar e temos também o nosso anfitrião aqui, da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Bahia, que pode nos dar algumas questões práticas do que está se fazendo aqui na Bahia, para que a gente, como a maioria daqui está ligada ao Estado, nós podemos
começar com o dever de casa, né, o Oliveira? Então, começaria com o professor Portela, rapidamente. Pessoal, bom dia. Eu sou Marcelo Portela Souza. Gostaria de agradecer a presença de vocês, especialmente depois daquela noite maravilhosa que tivemos aí ontem, né? A banda Didá. E um momento aí bastante interessante, né, para a gente discutir essas questões da internet, os avanços da internet no Brasil. Eu vou tentar ser bem breve, até porque o horário do almoço está chegando. A gente tem muitos membros aqui na mesa. Inicialmente, também gostaria de agradecer ao convite do Percival, ao convite do CGI-BR. Parabenizar a iniciativa, eu acho que o evento é fantástico. Gostaria também de agradecer e cumprimentar os outros membros da mesa. E vamos começar. Os slides já estão aí. Eu vou iniciar fazendo uma ponte de alguns tópicos, alguns temas que eu venho presenciando aqui nas outras palestras sobre a internet no Brasil, citando alguns pontos, alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos. Como primeiro aspecto positivo, eu gostaria de falar que o sistema de governança de internet do Brasil ele foi pontuado aí como referência para vários países, né? Então tem vindo vários países, comissões para observar o desenvolvimento e as posturas que a governança de internet no Brasil vem adotando. A gente tem alguns diferenciais, que é a presença de vários pontos de troca de tráfego aqui, né, em alguma das palestras, aí em algum dos painéis, foi pontuado até que o Canadá só tinha, parece que dois PTTs, enquanto a gente tem vários PTTs, e isso daí viabiliza uma otimização na conectividade da rede aqui, da internet aqui no Brasil. A gente possui várias organizações do tipo stakeholders, como o CGI-BR, o que facilita a administração e a organização dos vários aspectos relativos à internet, naquilo que a gente concerne de diferenciação do que é serviço de internet, do que é serviço de telecomunicações, propriamente dito. E algumas redes para a internet livre, né? Eu gostaria de dar um exemplo aqui relativo por exemplo, lá na Paraíba, a gente tem a rede Juntos, o projeto Juntos, né, que é de internet livre para todos, em que algumas praças, algumas localidades que não teriam acesso facilmente à internet podem ter essa cobertura proporcionada, por exemplo, pela ANID, né, aí coordenada lá pelo Percival. Inclusive, lá no campus do IFPB Campina Grande, que é onde eu sou professor, a gente estava tendo um problema de internet, de fornecimento de internet, e, por causa do Juntos, houve uma socialização de acesso. Então, isso daí é uma coisa bastante importante. Eu acho que a gente tem que ter mais iniciativas desse tipo aqui no Brasil. E alguns aspectos negativos ainda, né, que é a distribuição desigual no acesso à banda larga e a baixa popularização para acesso às escolas, né? A gente presenciou aqui alguns dados relativos, olha, só está chegando 1 megabit por segundo na escola, no máximo 2 megabits por segundo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fomentar, ter banda larga, ter internet de qualidade na escola. Eu vou falar um pouco sobre a internet das coisas, gente, aí colocando como, inserindo no aspecto alvo aí do nosso seminário, né, dos 10 bilhões de conectados, os próximos, na verdade, o próximo bilhão de conectados, né? Eu já estou no número aí de 50 bilhões que eu vou falar já já. É muita gente, né? Vamos lá, internet das coisas, a gente tem aqui a identificação animal, alguns exemplos, né? Implante humano, smart card, controle de acesso, passaporte eletrônico, aplicações de logística, pedágio, identificações de mercadoria. Todas essas são aplicações que a gente pode verificar como possibilidades e já são verdades, já são realidade em algumas localidades do país. Claro que lá fora a gente presencia isso daí de uma maneira muito mais corriqueira, mas aqui a gente já tem alguns casos, daqui a pouco eu vou falar sobre alguns casos de aplicação de internet das coisas no Brasil. Esse paradigma de internet das coisas ele é principalmente viabilizado por tecnologias do tipo identificação por radiofrequência, como RFD, rede de sensores sem fio, redes veiculares e o que a gente chama também de internet de tudo, né? É um paradigma aí que também vem tomando força, que coloca a internet das coisas apenas como um dos pilares da internet de tudo. Então, ele sustenta alguns outros pilares, como conexão de pessoas, processos, dados,
e as coisas propriamente dito. Então, por exemplo, aí nessa questão dos dados, né, a gente também tem um outro paradigma que é o do Big Data. Então, como a gente está vendo aí, vários sensores organizados na forma de redes, prestando conectividade e aumentando de maneira significativa a quantidade de dados que a gente precisa escoar para a outra ponta de conectividade da rede. Aqui alguns dados. Em 2013, 10 bilhões de dólares foram vendidos em relógios, óculos e produtos médicos inteligentes. Esse valor deve triplicar até 2018. A internet das coisas deve gerar 14,4 trilhões de dólares em uma década, sendo 50% pelas conexões entre máquinas. Isso daí é uma coisa assim, bastante importante que a gente pontue. Até 2020, 50 bilhões de coisas serão conectadas. Esses dois últimos pontos aí são estatísticas providas pela Cisco. Alguns desses números vocês podem também verificar na revista, inclusive todos vocês que tiveram aí o credenciamento tiveram acesso à revista, o .br, uma revista muito boa. Tive o primeiro contato agora no evento e já depois quero conversar com o pessoal do CGI uma forma de a gente conseguir receber isso lá no IFPB. E alguns dados aí relativos à internet das coisas no Brasil, né? A gente tem aí, esse é um artigo do professor Lisandro, que eu estava lendo nessa revista. A gente tem implementação de internet das coisas no Brasil já na forma de smart grids, com redes inteligentes para a otimização da energia elétrica. Um exemplo é a companhia da CPFL, Energia, disponibilizou aí 25 mil medidores e sistemas de geolocalização, aumentando a produtividade e otimizando o funcionamento da rede. Cidades digitais, a operadora telefônica substituiu uma central telefônica obsoleta por 5 armários de fibra óptica, isso daí numa cidade do interior de São Paulo. E redes sensores sem fio sendo aplicadas aí para monitoramento de ambientes fluviais. Então, a gente tem diversos, tanto para a prevenção de enchentes, como para monitoramento de água. Agora, todas essas aplicações, todos esses serviços aqui que a gente vem observando foram detectados como existentes em São Paulo. Então, vem aquele paradigma também que eu coloquei para vocês, aquele paradoxo relativo a, olha, temos internet, temos avanço, mas isso ainda está muito desigual aqui no Brasil. E aí, alguns desafios, né, quando a gente trata sobre a internet das coisas, sobre esse aumento de conectividade, tanto no tocante a pessoas, como no tocante a coisas, a máquinas, a processos, a dados. Como é que isso daí pode ser sustentável do ponto de vista de infraestrutura, tanto cabeada como sem fio, como de infraestrutura de operadoras, negócios, que são vários aspectos que a gente vem discutindo aqui no fórum. Em relação à comunicação sem fio, uma preocupação que vem sendo demandada já há algum tempo é em relação à alocação espectral. O professor Lisandro, inclusive, tocou nesse ponto aqui anteriormente, sobre rádio cognitivo, redes cognitivas, sensoriamento espectral. E, de fato, é um problema de modo que há um desperdício de faixas e há uma má utilização de outras, certo? Então, o fato é que o espectro ele é mal utilizado atualmente. Enquanto algumas faixas, por um período de tempo, são super utilizadas, em outros momentos existem lacunas espectrais, o que a gente chama de oportunidades de utilização, certo? Eu, dirigindo, eu vejo muito essa questão, né? Em muitos momentos, a gente tem ali a rede de semáforos e não tem ninguém na rua, né? Não está passando carro, não está passando pessoas, mas está ali vermelho, a pessoa precisa passar. Aquilo dali poderia ser, por exemplo, uma oportunidade de utilização daquela via sem a necessidade de parar ali. Então, pode ser feita uma utilização dinâmica, essa é a proposta de uma rede cognitiva, de uma rede de rádio cognitivo. Aqui a gente tem um gráfico que ele mostra em 3 eixos, né? Um eixo de potência, um eixo de frequência, um eixo temporal. E a intenção é mostrar essa alocação dinâmica do espectro, ou seja, quando é detectado uma utilização baixa de potência, quando o uso detectado por uma estratégia, por exemplo, de sensoriamento espectral, determina que não há um usuário fazendo a alocação daquele espectro, então aquilo dali é uma oportunidade de uso, certo?
qual é a premissa disso? No geral, o caminho é o usuário não licenciado, ou seja, o usuário secundário, utiliza de maneira oportunística uma banda primária. Mas a premissa não se deve interferir de maneira negativa, de maneira prejudicial, o uso da faixa licenciada. Então, isso daí é uma das principais premissas do uso de rádio cognitivo, do uso de redes cognitivas. Então, esse daí é o acesso dinâmico ao espectro. Aqui a gente tem uma rede cognitiva que poderia ser uma rede utilizada para implementar esse tipo de tecnologia. A gente tem tanto a possibilidade de um uso ad hoc, como a possibilidade de um uso infraestruturado. E isso daí é uma proposta de solução de alguns problemas relativos ao espectro. Ainda assim, esses sensores, esses nós sensores, esses dispositivos transceptores instalados, então imaginem que em um próximo congresso, ou daqui a alguns congressos, cada cadeira dessa daí possa ter um nó sensor, cada lâmpada dessa possa ser inteligente. Então, a gente vai precisar ter uma forma de coordenação espectral e mais, a gente vai precisar ter uma forma de coordenação, uma forma de gerenciamento de energia também. Então, uma proposta é a divisão da rede em clusters, ou seja, agrupar a rede de maneira que não necessariamente cada nó envie para um nó sorvedor, ou para um dispositivo sorvedor, um concentrador, a sua própria informação, mas que, em vez disso, haja uma agregação de dados em pontos específicos, aí poderiam ser líderes de grupo, coordenadores, roteadores, enfim, que aí, por distâncias menores, fariam um repasse ou também a fusão desses dados para uma central de observação. Então, a gente tem aí duas figuras, né, mostrando um processo de agregação, e essa informação agregada, essa informação codificada, seria, então, repassada a uma central de observação. Aí eu mostro para vocês, por favor, abstraiam a questão matemática da coisa, isso é parte do meu trabalho de doutorado, que leva em consideração tanto o ponto de vista de consumo de energia como a alocação espectral. Eu coloquei isso daqui só para que vocês observem que, possivelmente, em redes de acesso, em redes de borda, em que a gente tenha muitos dispositivos aí participando de internet das coisas, os protocolos de roteamento eles precisem ser pensados a atender às restrições desse tipo de rede. Então, um dos parâmetros, por exemplo, a serem considerados é o consumo de energia de cada nó sensor, de cada nó transmissor e receptor daquela rede, assim como, nesse paradigma de alocação espectral, como é que está sendo a qualidade das lacunas espectrais detectadas, certo? Então, fica aí só para que a gente observe a importância de novas variáveis cumprindo esses desafios da internet das coisas. Para finalizar, pessoal, eu queria fazer uma ponte também com outros aspectos que foram discutidos aqui no fórum e com um pouco do que eu acabei de falar também, relativo à formação do profissional de tecnologia que está sendo inserido no mercado, principalmente o profissional técnico e em nível tecnológico mesmo, né? Aquele profissional de uma aplicação mais imediata. Então, a gente tem aí dois caminhos, né, normalmente a seguir, do ponto de vista de academia. A gente tem as universidades e os institutos tecnológicos que vêm ganhando bastante força. E o que eu percebo, que a gente vem percebendo no ensino e na conversa com o terceiro setor, na conversa com o pessoal de indústria, é que há uma necessidade de uma abordagem mais prática para suprir as demandas de mercado. Então, há uma necessidade de alinhar a academia com o mercado. Um exemplo, e aí eu estava assistindo outro dia um café da manhã, eu acho, com IPv6, alguma coisa do tipo, que foi o NIC-BR que proporcionou, está disponível lá no YouTube. É um exemplo que o professor Samuel Buque Brito ele fala desse distanciamento para, por exemplo, o ensino de IPv6, o ensino e o emprego, a operacionalização do protocolo IPv6 aí no mercado atual. O que a gente tem aqui, por exemplo, o Lisandro ele comentou também sobre a questão do ovo e da galinha, né? Então, a indústria ela é carente de profissionais para operacionalizar IPv6,
E, por outro lado, a academia ela ainda é carente de professores para ensinar IPv6. Então, acaba virando um ciclo em que o conhecimento ele não é fornecido da maneira adequada por uma cultura que a gente precisa vencer. Então, o que eu queria colocar aí como desafio é que a gente estimule isso na academia. Eu já não estou mais com muito tempo. A gente estimule isso na academia para que haja um alinhamento mais forte com o mercado, mais forte com as tecnologias a serem empregadas tanto de maneira imediata como a um médio e longo prazo. E gostaria de agradecer a atenção de vocês. Aí está meu contato e obrigado. Obrigado, professor. Eu gostaria de passar para o professor Vigílio para fazer fazer o contratempo com essa parte, a parte mais física, e o professor Vigílio falar da nossa parte mais política, mais organizacional da governança, e dentro dessa necessidade também de conectar pessoas e superar os desafios. Obrigado, Percival. Bom dia a todos, a todas aqui. Primeiro eu queria dizer da alegria de estar aqui, né? Eu participei esse é o quinto, né? Os outros dois, São Paulo, Belém, Olinda e agora aqui em Salvador, né? E observando as discussões da manhã, para mim ficou claro o acerto do CGI em criar este fórum, sabe? Acho que os pontos discutidos aqui de manhã, as visões diferentes, seja do setor privado, seja das organizações sociais, são visões muito importantes para construir esse futuro digital que nós estamos debatendo aqui, né? Então, eu queria, mais uma vez, enfatizar essa satisfação de ver essa evolução e esse acerto da decisão do Comitê Gestor da Internet na criação do fórum, né? Queria também agradecer o Percival o convite para participar dessa mesa e dizer da satisfação de estar aqui com os outros participantes aqui dos vários setores que têm alguma ligação com a governança da internet, né? Academia, governo, setor privado, que tem o Percival, que às vezes é privado, às vezes é público, né? Então, pois é, então eu queria dizer isso. Eu vou tentar colocar as questões direto nesse ponto que me foi dado pelo Percival, aí eu fiz o dever de casa, que é quais são os desafios para ligar o próximo bilhão. No Brasil seria um número menor, né? Mas quais seriam os nossos desafios aqui no país para ampliar a inclusão da sociedade brasileira nessa chamada economia digital, né? A gente observa aqui pela palestra do Marcelo, pelas discussões anteriores, né, o avanço tecnológico rápido, né, e acentuado nessa área digital, né, mas, ao mesmo tempo, a gente observa também aquela velha máxima, né, o futuro já chegou, mas ele não chegou igualmente para todas as regiões, nem para todas as diferentes camadas da sociedade brasileira. Então, muitas das ações que são discutidas nesse fórum são justamente fazer com que esse futuro chegue mais igualitariamente a toda a sociedade brasileira, né? Eu gostaria de uma maneira organizada, colocar 2 pontos primeiro, tá? Essa ampliação da participação da sociedade brasileira na economia digital, né, é algo complexo, porque nós estamos falando dessa construção do mundo digital que não existe um caminho anterior para se olhar como deve se fazer. Então, tudo isso vem sendo construído, né? Os modelos de governança, o que funciona, o que traz benefícios. Então, são resultados de uma série de escolhas que não envolvem só um setor, né? Então, isso tem aspectos regulatórios, aspectos comerciais, culturais, infraestrutura, tecnológico e muitos aspectos políticos que têm que
ser considerado nessa questão. Então, nós aqui vamos tocar em vários pontos separadamente, depois eu acho que cada um de vocês vai criando um mosaico do que seria esse futuro digital que nós estamos falando. Mas, assim, em termos práticos, a gente pode ver que a necessidade de trazer uma maior parcela. Hoje nós falamos no Brasil por volta de 100 milhões de usuários da internet, temos uma população que supera um pouco os 200 milhões, e então o que significa que claramente há um desafio da sociedade brasileira de incluir, pelo menos, aí, o resto da população que hoje não faz parte, né? Dois pontos assim, são práticos que a gente vê nessa questão, né? O primeiro deles é muita gente não participa dessa economia digital. E aí, quando eu digo economia, porque é muito mais do que ter acesso à internet, é ter acesso a oportunidades, é fazer uso de serviços que melhoram a qualidade de vida, né? Então, muita gente não participa, e eu vejo dois pontos claros. O primeiro deles é o custo dos serviços, tá? O custo de participar disso, tá? O custo do acesso à internet, mas não unicamente o custo do acesso, mas também o custo dos dispositivos para se acessar isso. Então, o primeiro grande bloco, e aí depois eu vou detalhar um pouquinho mais, é o custo dos serviços. O segundo bloco, que eu acho que é importante e que às vezes também mostra que nós precisamos atuar, muita gente não participa porque não vê relevância nisso, tá? Porque, às vezes, tem o acesso através das redes móveis, mas, por alguma razão, não vê relevância em participar, em usar os serviços digitais. E aí é uma outra questão importante, que eu acho que foi tocada em outras mesas aqui, que é a questão da criação e do uso do conteúdo, e que mudou de uma maneira acentuada nos anos recentes, né? E que a gente percebe claramente que há uma mudança do uso de informações obtidas através de sites para o uso de informações que vêm através dos apps, dos aplicativos, né? Que mudam todo o contexto, porque os aplicativos podem fazer o uso das informações que os dispositivos permitem, tais como os sensores, tais como localização geográfica. Então, há uma mudança clara nessa criação e uso de conteúdos. E, nesse caso, passa pelos apps, e aí também tem as implicações regulatórias e políticas, porque os aplicativos são obtidos através das App Stores, das lojas de aplicativos, que aí são também, na maior parte, controladas por grandes empresas, muitas delas não situadas no país, né? Então, são esses os dois pontos. Custo dos serviços. Esse custo dos serviços se subdivide em custo do acesso, em custo, às vezes, dos serviços digitais e nos dispositivos. E depois a questão da criação e consumo de conteúdos que façam sentido, que melhorem a qualidade de vida para atrair o resto da população para essa economia digital, e não criarmos claramente uma categoria daqueles que não fazem parte dessa economia digital. Do ponto de vista, eu sou membro do comitê gestor aqui, com o Percival e outros que já falaram aqui mais cedo, mas sou também o secretário de Política de Tecnologia de Informação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, um pouco que eu vou falar é a visão do governo também sobre essa questão, tá? Há uma série de pontos que o governo vem trabalhando para construir essa visão, esse ambiente que nós estamos chamando de economia digital. Quais são pontos e desafios? Como eu disse um pouco mais cedo, né, nós estamos tratando de algo que
que é único na história da humanidade, colocar bilhões de pessoas juntas, se comunicando através desses dispositivos, uma série de coisas que vamos dizer assim, uma realização da humanidade que não teve até desse porte até então, né? 5, 6 bilhões de pessoas interligadas. Então, isso traz uma série de desafios, as ações vão sendo construídas pela sociedade, pelo governo, e aí, quando eu falo pela sociedade, a importância de ressaltar o papel do fórum, de trazer diferentes visões, de trazer visões antagônicas. Viu o nosso conselheiro Nivaldo mostrando a questão do rádio, vi a resposta do representante lá, da Rafael, que estudou na PUC. Então, eu acho que essa divergência de opiniões ela é rica para a construção daquilo que nós não sabemos o que é e que nós temos que trabalhar para construir aquilo que é melhor para a sociedade brasileira. Naturalmente, o governo faz várias ações, elas não são suficientes, mas há um crescente reconhecimento da importância da economia digital para o futuro do Brasil. Então, eu vou colocar alguns pontos que são considerados estratégicos para essa construção. O primeiro deles, já foi falado aqui por outros participantes do governo, é acelerar o plano de expansão da banda larga, né? O Ministério das Comunicações deve, em breve, anunciar o programa Banda Larga para Todos, que vai mostrar um avanço nisso. O governo vem trabalhando também em outras ações, em outras iniciativas de criação de uma infraestrutura moderna para isso. Ontem eu estava em Manaus, quando foi lançado o programa Amazônia Conectada. E é um programa que tem características modernas e interessantes. Pense o diagnóstico de que, para levar a internet a Amazonas, isso tem que ser feito através dos rios, que é a maneira de se chegar a grande parte da população na região amazônica. Tá? E esse projeto, que é executado pelo Exército Brasileiro, mas conta com a participação da Rede Nacional de Pesquisa, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério das Comunicações. A ideia é o seguinte: é levar os cabos óticos pelos rios da Amazônia de uma maneira... são cabos óticos colocados nessa modalidade subfluvial que tem características interessantes. Primeiro, ela não exige construções que possam prejudicar o meio ambiente. Os cabos são colocados no leito dos rios. Tá? Segundo, leva-se uma capacidade muito grande de transmissão de dados. Terceiro, esses cabos vão totalizar um caminho de aproximadamente 8.000 quilômetros nos rios da Amazônia, ligando por volta de 50 municípios na Amazônia, municípios localizados nas margens do Rio Negro, Solimões, Juru. São vários os rios que vão receber esses cabos óticos. Isso é feito pelo Exército. Ontem foi inaugurada a primeira conexão experimental, que é o fechamento de um anel óptico em Manaus, que pega uma parte da rede metropolitana e passa ao resto, 8 quilômetros pelo rio com esses cabos. Esses cabos são lançados por barcas do Exército, né? E a tecnologia desses cabos, a tecnologia ótica desses cabos, foi desenvolvida por uma empresa brasileira com incentivos para o desenvolvimento tecnológico, chamada Padtech, que fabrica a grande parte dos equipamentos óticos de comunicação que vão ser usados nesse projeto. Então, o projeto ele preserva o meio ambiente, eleva a uma internet a capacidade de transmissão de alta qualidade ao interior da Amazônia. São 8.000 quilômetros. Isso deve ficar pronto até meados de 2017. Então, isso mostra que o governo tem ações que algumas são de curto prazo e outras são estratégicas, feito essa da conexão da Amazônia. Então, nessa busca de se conectar os próximos,
a outra parte da sociedade brasileira que ainda não se conectou. Então, o primeiro ponto é acelerar a infraestrutura de comunicação, o plano de banda larga e exemplos como esse que eu acabei de falar. Reduzir o custo de equipamentos através do uso de legislações que existem no país, aprovadas pelo Congresso, como a Lei de Informática, o PADIS, são legislações que oferecem redução de impostos para aquelas empresas que fabriquem dispositivos aqui no país. Redução de IPI, redução de ICMS. Ainda são caros os equipamentos, mas à medida que a gente tem mais concorrência entre os fabricantes, isso deve levar a uma redução. Mas o governo, através dessa renúncia fiscal, permite que se reduza o custo desse equipamento. Hoje a gente vê que o custo, por exemplo, dos PCs, dos desktops, já é um custo muito menor do que era um tempo atrás, mesmo considerando o valor, o valor relativo disso. Houve uma redução disso, e isso também está acontecendo com vários smartphones. Isso acelera a questão da ampliação dos dispositivos de acesso. O outro ponto importante é incentivar o uso de todos os serviços digitais nas empresas e nas indústrias, de modo que isso possa atrair também e oferecer melhores serviços para o resto para a sociedade como um todo, né, que possa se ver mais atraída para participar e para ter benefícios nessa economia digital. Fortalecer a indústria digital no Brasil. Existe uma série de medidas, por exemplo, para incentivar o aparecimento de startups. Existe o programa Startup Brasil, que financia aproximadamente 200 startups selecionadas de um conjunto de 3 mil. Existem as iniciativas do Ministério das Comunicações e da Cultura para acelerar o desenvolvimento de apps, que são a forma crescente e mais importante de geração e acesso a conteúdo. Existem essas leis que eu falei do incentivo a hardware. Então, nós precisamos ter no Brasil uma indústria de hardware e software. Eu gosto de dizer o seguinte: o mercado brasileiro é extremamente atrativo, 200 milhões, o país é a 7ª economia. Tem crise? Tem, mas isso é uma questão momentânea, que certamente daqui a um tempo isso passa. Mas o que eu passo para as indústrias de tecnologia é o seguinte: o mercado brasileiro é atraente, nós queremos ter empresas estrangeiras trabalhando e aperfeiçoando esse mercado, mas nós queremos, além de parcerias comerciais, queremos parcerias intelectuais com o país. Queremos que essas empresas desenvolvam tecnologias aqui, essas empresas usem inteligência no país para gerar novos produtos, para gerar novas tecnologias. Não é apenas ter o alvo, o mercado brasileiro. Nós queremos construções que façam uso da diversidade brasileira, da inteligência brasileira, da academia brasileira. Tá? Um outro ponto importante é aquilo que a gente tem feito sistematicamente no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é investir na formação de pesquisadores, de alunos de pós-graduação e mesmo de alunos de graduação nessa área ou nas várias áreas que formam esse ambiente digital, seja ele as áreas de engenharia, de computação, as áreas de ciências sociais, as áreas de ciências humanas. Então, de novo, só para dar um exemplo, quando nós conversamos na busca de atrair para o país centros de pesquisa nessa área tecnológica, né, e se pergunta aos empresários do exterior o que são os pontos mais importantes para virem para o Brasil, fazerem pesquisa aqui. E a resposta são 3. Eles falam, são 3 os pontos que nós precisamos para instalar centros de pesquisa no país: capital humano qualificado, capital humano qualificado e capital humano qualificado. Então, nós temos que ter gente extremamente qualificada. Eu acho que esse é um ponto que o fórum, as organizações sociais têm que discutir e trazer aqui nessa discussão. Um outro ponto importante é a visão estratégica. O governo brasileiro, através dos seus vários ministérios, antigamente você podia falar a área de
TICs, né, Tecnologia da Informação e Comunicação, eu acho que já é o nome antigo para tudo isso que representa, era uma função principalmente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações. Não, hoje ela perpassa, ela é transversal a todos os ministérios do governo. O Ministério da Cultura está aqui, Secretaria-Geral da Presidência, Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento. Todos esses ministérios têm questões, desafios e problemas ligados à área digital. Então, o país tem que criar uma visão do que se quer para o Brasil digital, que é cada vez mais um Brasil que cresce mais rapidamente do que a economia tradicional. Então, esse é um ponto que o governo vem trabalhando, integrando os vários ministérios sob a coordenação da Casa Civil nessa busca de se criar essa visão. E, como eu disse mais cedo, nós estamos falando de algo novo e único na história da humanidade, essa conexão global das pessoas. Então, naturalmente, que alguns acertos vão sendo feitos, outros nem tanto, mas essa construção é uma construção que tem que ser feita permanentemente no país. Tá? Um outro ponto importante, que eu já sei que foi mencionado aqui também nos dias anteriores, é a questão da cibersegurança. Não só a cibersegurança do ponto de vista das empresas, mas a segurança do cidadão nesse ambiente digital, a segurança do governo nesse ambiente digital e, no futuro próximo, foi falado aqui pelo professor Marcelo, a segurança física, que vai estar diretamente dependente das questões da internet das coisas ou internet dos trens, que eles falam aí, né? E, finalmente, o governo trabalha para atrair investimentos das grandes empresas tecnológicas para o país. A gente observa, né, grande parte dos serviços da área digital, dos principais serviços, são feitos por empresas inovadoras, empresas que investem muito, são empresas de origem de capital multinacional, mas são empresas brasileiras porque atuam aqui no Brasil. Mas nós queremos que essas empresas, de novo, sejam mais do que escritórios comerciais no Brasil. Nós queremos desenvolvimento tecnológico aqui, nós queremos uma integração maior dessas empresas com o país. Então, essa é uma visão de desafios que nós, do ponto de vista do governo, e aqui compartilho também com os colegas do CGI, vários desses problemas são discutidos nas reuniões do CGI, estamos trabalhando para criar isso que eu chamo uma visão para o Brasil digital e que, certamente, este fórum aqui tem um papel muito importante de fornecer ideias. Aliás, nesses 4 anos que eu tenho participado do Comitê Gestor da Internet, eu cada vez mais fico convencido da importância das diferentes visões que a sociedade civil, através das várias ONGs, trazem para essa construção. A riqueza que essa contribuição, às vezes diferente, às vezes radical, mas isso tudo tem um papel importante para essa construção do Brasil digital. Obrigado, viu, gente? Bom, esse ecossistema precisa ser entendido e integrado como um todo. Uma das maiores dificuldades que nós temos é que a gente começou, em todos os momentos, começa a discutir só de pedaço, e a internet não pode ser entendida como pedaço. E parte importante e essencial desse processo é que, além da infraestrutura, além da conectividade, para que nós não pensemos que só conectar os bilhões de brasileiros de qualquer forma e não considerar que as pessoas têm dificuldades e têm necessidades diferentes, só conectar isso não seria interessante, ou seja, não resolveria. Então, o conteúdo é extremamente importante, o conteúdo nacional, a discussão do que nós vamos fazer com essas pessoas conectadas. Por isso, nós convidamos o Ministério da Cultura, que pode nos ajudar a entender o que é que o Brasil, enquanto governo, o que é que o Brasil pensa, o que é que nós estamos fazendo e o que é que nós podemos fazer junto, o governo e sociedade, para povoar essa internet de conhecimento, né? Fazer realmente uma rede dentro da sociedade do conhecimento, não só da sociedade da informação.
Bom, bom dia, aliás, já é boa tarde. É uma satisfação estar aqui, agradeço o convite. Vocês estão ouvindo, né? Agradeço o convite do CGI-BR, é sempre uma satisfação para o Ministério da Cultura se fazer representar nessas discussões sobre governança da internet. Queremos nos fazer cada vez mais presentes. Bom, eu vou falar aqui sobre um desafio, tentar ficar dentro dos nossos 10 minutos, inclusive para respeitar o debate que a gente possa fazer na sequência. E vim falar sobre uma questão que eu acho que é fundamental, diversidade e memória digital. A pergunta que se faz é o seguinte: estamos sendo os bons ancestrais? Ou seja, estamos nos preocupando devidamente com a questão do armazenamento dos conteúdos que se colocam como importantes para a história, a cultura brasileira, né? A IBM, numa estimativa um pouco rápida, considerou que a nossa espécie criou cerca de 5 bilhões de gigabytes de informação a partir do início dos tempos até 2003, né? E que em pouco tempo nós estaremos criando esse mesmo volume de informações, muitas vezes ao dia, né? Ou seja, nós estamos realmente fazendo o suficiente para selecionar, curar, né, fazer a curadoria desses bits que devem estar guardados para o futuro, né, de forma que possam ser recuperados por essas gerações futuras. Ou seja, isso aqui a gente está considerando que é uma questão realmente importante e fundamental da política pública nacional de ser refletido, né? E, bom, quem é o responsável, né? Se a gente for pensar sobre todos esses conteúdos que estão circulando, né, nas plataformas de conteúdo, nos aplicativos, essas iniciativas que atualmente estão guardando esses dados, em geral, são empresas, né, com fins lucrativos, né? Ou seja, a atividade principal não é essa estratégia de armazenamento de longo prazo. Então, significa que essas empresas, de alguma forma, elas não estão preparadas para cumprir esse desafio desse armazenamento, né? Não são empresas que estão ligadas a políticas públicas, por exemplo, como é o caso, por exemplo, das nossas instituições de memória, que desde tempos centenários têm esse papel e vêm sendo aparelhadas para isso no âmbito da lógica analógica, né? Então, o caso das universidades, bibliotecas, arquivos e museus. Bom, a gente sabe que esse papel, né, na lógica analógica é muito diferente do desafio do digital. Então, é fundamental que essas instituições elas sejam revitalizadas, né, como espaços de processamento e preservação do conhecimento em meio digital. Isso é uma questão que nós já estamos nos preocupando com ela, ou seja, a capacitação dos profissionais, né, do setor para que possam fazer essa seleção do que vai ser preservado, e também o desenvolvimento dessas tecnologias fundamentais para garantir que o que é preservado esteja em repositórios interoperáveis e que possam ser garantidos o acesso a esses conteúdos no decorrer de um longo prazo, né? Bom, a gente vê então que o desafio demanda uma articulação muito grande, né? Ou seja, esses setores de tecnologia dessas instituições de memória, eles não estão, nesse momento, em condições de responder a esses desafios. E a gente entende que isso é uma questão de política pública. Portanto, entendemos que isso será necessária uma vigorosa articulação interministerial em torno desse tema, de forma que a gente possa viabilizar soluções para o compartilhamento de infraestrutura para essas instituições, ou seja, armazenagem, plataforma de disponibilização, e, da mesma forma, esses recursos humanos especializados que precisam estar preparados para esse desafio, né? O Ministério da Cultura vem estudando essa questão já há algum tempo e está disposto a impulsionar essa pauta. E a gente considera, assim como foi falado aqui pelo secretário executivo, João Brant, ontem na palestra, a gente considera muito importante contar com o Comitê Gestor da Internet. A gente se lembra daquele evento, né, alguns anos atrás, onde, de uma certa forma, o CGI-BR levantou a bola de uma forma bastante interessante, mas talvez seja preciso uma retomada dessa questão. E também aqui com o nosso colega do MCTI. Bem, essa iniciativa que nós estamos tocando, no âmbito do Ministério da Cultura, e aí pensando que o Ministério da Cultura é um locus interessante para isso, já que reúne, entre suas unidades vinculadas, nós temos a Biblioteca Nacional, Cinemateca Brasileira, os museus, né, conectados ao IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Então, a gente entende que esse piloto
do que seria essa política, faz sentido que ele seja gestado no âmbito do sistema MINC, né, o Ministério da Cultura e suas unidades vinculadas. Então, nós iniciamos essa ideia, um programa integrado de digitalização e disponibilização de acervos culturais, que a ideia é exatamente integrar essas instituições que estão no âmbito do sistema MINC. Né? Qual é a ideia? É a criação de modelos que compartilham a infraestrutura tecnológica, ou seja, plataformas que vão disponibilizar esses dados, e também o arranjo de armazenamento desses acervos, e, da mesma forma, a formação e a capacitação de recursos humanos especializados que possam ser alocados em projetos diferentes, né, e em instituições diferentes, ou seja, que eles não estejam apenas em uma instituição. E a gente entende que a gente criar esse protótipo, criar esse modelo, aponta o caminho do que seria uma política nacional, ou seja, é uma prova de conceito, digamos assim. E é isso que nós estamos fazendo de uma forma que eu consideraria até singela, ingênua, né? O nosso trabalho aqui tem sido feito através de editais, e um deles que eu posso mencionar aqui, que já está em curso, né? Ele foi lançado no final de 2013, com investimento de 1,7 milhão, que é a seleção, projeto de coleta, resgate, recuperação, conservação e disponibilização de acervos para acesso público em meio digital, com foco no patrimônio afro-brasileiro, ou seja, acervos de interesse científico e cultural de bens do patrimônio afro-brasileiro. E o foco nosso, em cima desse trabalho com acervo, seria exatamente a maximização das oportunidades que esses acervos podem proporcionar para a geração de novos conhecimentos, né? Lembrando da nossa lei de educação da cultura afro-brasileira, que carece desse material e desse conteúdo, a ideia desse projeto piloto era atingir de alguma forma essas demandas que de alguma forma já estão colocadas para a política pública. Bom, no projeto Afrodigital, a ideia então foi a parceria com as universidades, né? Eu pulei aqui Bom, só acrescentando então que essa parceria desse edital do projeto Afrodigital é tocado com a Universidade Federal de Pernambuco, o professor Marcos Galindo, que tem sido um parceiro muito importante aí nessa iniciativa. Então, o projeto piloto conta bastante fortemente com o apoio das universidades, ou seja, a gente entende que as universidades têm um papel fundamental no desenvolvimento desse projeto piloto e também no desenvolvimento do projeto no longo prazo. E fizemos uma parceria também com a Universidade Federal de Goiás, o professor Dalton Martins, para a criação do que seria esse arranjo, né? O arranjo dos protocolos, dos padrões que devem governar, digamos assim, essa rede de formação de acervos que a gente pretende incentivar. E a gente percebeu, e principalmente trabalhando com o tema da cultura afro-brasileira, que nós vivemos uma situação um pouco diferente dos nossos parceiros do Norte, né, que muitas vezes são a nossa referência quando a gente está pensando em modelos para acervos digitais. Ou seja, a Biblioteca Europeana, a própria Digital Public Library of America, que criam esses padrões, né? Mas a gente entende também que o caso brasileiro tem suas especificidades. E quando a gente aborda a cultura afro-brasileira e a cultura indígena, a gente percebe isso. Ou seja, nós não temos esses acervos já organizados, já colecionados e organizados em instituições. Ou seja, nós temos uma cultura, né, acervos que estão aí disponibilizados, que estão acontecendo na rede e que, de alguma forma, precisam ser organizados para serem preservados, para serem acessados de uma forma organizada, né? Então, o trabalho que a gente começou foi pensando a digitalização de acervos não só como um processo logístico especializado, que é como isso, de alguma forma, é encarado, né, classicamente, ou seja, os cientistas da informação classificando esses conteúdos, mas fazer a própria classificação desses conteúdos, a pensar nas ontologias, no que é necessário para criar os dados interligados abertos, como um processo colaborativo, né? Então, a gente parte da ideia de ontologias colaborativas e, principalmente, nesse processo aqui com a cultura afro-brasileira, nós tivemos uma experiência muito interessante, ou seja, reunir esses vários projetos de digitalização de acervo da cultura afro-brasileira e, obviamente, a gente ali
tinha especialistas no tema da cultura afro-brasileira, mas não especialistas de cientistas da informação, que saberiam fazer a classificação. Mas a ideia é capacitar essas pessoas que conhecem o tema da cultura, para que eles possam, então, trabalhar no que seria essa ontologia, no que seria essa classificação, e quais são as palavras-chave, ou seja, a produção de um vocabulário de categorização comum e a abertura de um plano semântico de compartilhamento. Isso já como um processo de aprendizado, né, dessas nossas culturas que vão, de alguma forma, se preparando para criar os seus próprios acervos, né? Eu lembrando aqui da palestra do professor André Lemos de ontem, onde ele falava que era necessário garantir a expansão da pluralidade de vozes, mas ainda assim constituir o comum, para que essa diversidade pudesse fazer algum sentido, né? Então, a nossa ideia é essa, ou seja, um sistema de informação que possa evidenciar o plano social de articulação em detrimento dessa demanda do espaço logístico de armazenamento de conteúdos. Ou seja, imaginando que isso é um pedaço da política pública que nós temos que pensar juntos, mas não que isso seja um empecilho para que essa organização e a coleta desses acervos já possa acontecer. Então, o projeto piloto ele tem como características fundamentais um sistema de informação, protocolos de integração entre essas várias coleções e a proposta de uma busca federada distribuída, ou seja, pela primeira vez nós termos um serviço de busca em cima dos conteúdos de língua portuguesa, ou seja, uma iniciativa que começa a criar essa infraestrutura fundamental, que se a gente for fazer a comparação, ou seja, é o que o Google vem fazendo. Meu Deus, já só tem 1 minuto. Então vamos rápido. Então, a proposta é isso, uma digitalização como um processo social, né? Bem, aí eu já penso, bom, enfim, vou pular aqui. A curadoria digital social, que é um conceito que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai implementando o projeto, né? Ou seja, o que a gente está falando aqui? Que, na verdade, nesse momento, os usuários da web, nos seus diversos níveis de especialização técnica, eles podem passar a desempenhar papéis na classificação, na contextualização e na promoção de visibilidade dessas coleções que vão sendo digitalizadas e disponibilizadas na internet, né? A gente aposta que nesse século, no século XXI, a produção de informações de contexto sobre esses conteúdos que circulam na rede, ela está se dando nos diálogos, nos fluxos da rede. Ou seja, hoje a gente pode observar que às vezes você tem um objeto digital que sai de um acervo e é compartilhado no Facebook. No Facebook, as pessoas vêm, fazem comentários, acrescentam tags, ou seja, que é uma ontologia colaborativa, de uma certa forma, acrescentam informações de contexto. Mas essas informações elas ficam completamente desplugadas do que seria o objeto digital. Então, no projeto do nosso protocolo, ou seja, a ideia é que essa conversa que aconteça em torno desses objetos possam retornar para essa base pública de acesso, ou seja, que esse contexto se crie em torno dos acervos de uma forma colaborativa e possa depois ser organizado nessa plataforma, né? Ou seja, para que tal processo aconteça de forma pública e organizada, ou seja, padrões, metodologias e plataformas devem incorporar essa potencialidade em sua arquitetura e no seu desenvolvimento, né? Bom, rapidamente, então, a ideia desse projeto, como eu falei que é um projeto singelo, é criar um demo de uma política para o setor, né? Ou seja, nesse projeto nós vamos criar a publicação web desse conjunto de acervos em escala reduzida, mas que tem o papel de uma efetiva e abrangente política pública para o setor dos acervos digitais. Ou seja, a estratégia prevê, né, como projeto piloto, a entrada de novos conteúdos através de editais, parcerias, ações de difusão e de curadoria em rede. O que a gente considera que é um resultado estratégico, novamente eu me refiro à palestra do professor André Lemos hoje. Ele falava que os princípios do decálogo do CGI-BR não são suficientes para garantir a diversidade da rede. Nós temos que entrar no nível do algoritmo, né? Nós temos que entrar no nível do algoritmo. Não sei se quantos daqui participaram da palestra ontem, mas isso é uma provocação muito forte, ou seja, o decálogo não é suficiente para garantir a diversidade na rede. E qual é a prerrogativa para a gente entrar no nível do algoritmo? Olha, isso é uma conversa muito básica, é ter acesso às bases de dados. Tudo começa na base de dados. Os algoritmos, eles são operados em cima de bases de dados, em cima de índices que nós não temos, né? Nós não temos a base de dados. Então, nós propomos uma política nacional para acervos digitais que possa vislumbrar a possibilidade de criar essa base de índices da cultura brasileira, pública e aberta, disponível como plataforma de pesquisa e inovação no nível do algoritmo.
Tá? Então, eu acho assim que eu fiquei muito satisfeito do que o que a gente vem refletindo e implementando no Ministério da Cultura, de alguma forma, dialoga com o que foi falado aqui em termos de mais avanço, de maior inovação, né? E, bom, era isso mais ou menos o que eu tinha para dizer. Aqui eu ia mostrar um pouco do que a gente está imaginando, ou seja, já é o desenho lógico. O projeto está bem avançado lá na UFG, a gente acredita que no segundo semestre a gente já começa a lançar o piloto disso, né? Aí vocês podem ver que o projeto ele pensa... você tem a camada eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas enfim, a camada de colaboração, ela é um aspecto fundamental do protótipo, ou seja, não somente a gente publicar esses acervos, mas o que acontece em torno desses acervos no diálogo da rede, é importante que isso também passe a fazer parte desses acervos. E é mais ou menos isso como a gente está pensando em trabalhar. Os próximos editais, por exemplo, nós já fomos provocados, né, por essa dimensão da cultura oral brasileira, vai ser projetos de cultura indígena, projetos de cultura quilombola, que a gente acredita que, focando nesses desafios maiores que a gente tem para o registro da nossa cultura, na sequência, a gente vai poder trabalhar melhor também com as nossas instituições, ou seja, trabalhando os museus, as bibliotecas e os arquivos também como protagonistas desse processo de organização e preservação dos acervos digitais da cultura brasileira. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Bom, seguindo na sequência, eu gostaria de passar a palavra para o Grinaldo, falar um pouco da experiência, expectativas aqui na Bahia com a questão das redes e propostas de parceria e inovação nessa questão de expansão da nossa internet. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer inicialmente pela oportunidade, em nome da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, pela participação aqui no Fórum de Internet, agradecer ao Comitê Gestor e dizer que eu estou extremamente honrado em estar participando dessa mesa, né, pessoas tão ilustres, né, representando a academia, né, e o governo também. Tá? Bom, deixa eu cronometrar meu tempo, sabe, porque o pessoal está um tanto duro aí. Olha, eu vou ser aqui. Vou me apresentar, né? Meu nome é Grinaldo, eu sou coordenador geral de infraestrutura na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, que foi criado agora na gestão, né, de Rui Costa com a missão, né, de implantar um projeto de banda larga aqui no estado da Bahia. Tá? Bom, além de coordenador, né, eu gosto de falar um pouco da minha pessoa, porque as pessoas geralmente olham representantes do governo com um olhar um tanto quanto achando que nós somos um tanto quanto sisudos, né? Mas eu sou professor também aqui do Instituto Federal, né, da Bahia. Eu trabalho há mais de 25 anos, né, na área de TI, né? Sou também diretor de uma ONG, né, que é a Sucesso, que congrega usuários, né, da área de tecnologia. A gente, inclusive, esse ano está organizando um evento, a gente tem um evento anual, né, que consegue reunir mais de 800 pessoas, né, e o tema desse ano é Vanguarda em TI. Né. Nas horas vagas eu sou blogueiro e tenho um grupo no Facebook que congrega 16 mil pessoas profissionais da área de TI aqui do estado. Né, é extremamente interessante esse trabalho, porque é uma troca de experiências contínua, dia a dia, e aí eu vejo, né, o poder da internet, de estar reunindo pessoas, trocando ideias, fazendo coisas acontecerem. Né? E, por fim, para quebrar o gelo, eu sou torcedor também do Esporte Clube Bahia. Né? Com muita honra, né? Eu digo isso, apesar da nossa fase atual, né? Mas com grande orgulho, isso mostra que eu sou uma pessoa igual a vocês, tá? Que está preocupado, né, com o futuro do Estado e principalmente com o desenvolvimento sustentável, né, desse projeto banda larga. Tá? Bom, o objetivo geral do projeto de banda larga é justamente prover esse salto significativo de qualidade na oferta de serviços públicos, né? E garantir uma velocidade adequada de acesso, né, a partir de fibra ótica, né, um backbone ótico,
que permita conectar municípios e pontos de interesse do Estado. Tá? Mas existe um objetivo maior, né, nosso, que a gente está trabalhando na Secretaria lá, que é prover uma cultura de banda larga no Estado. Tá? A gente está trabalhando em duas grandes frentes, que é essa frente de infraestrutura, mas também nós estamos trabalhando também na questão de serviços. Tá? É interesse nosso da Secretaria também fomentar um ecossistema, né, aqui dentro do Estado, onde a gente possa ter a academia, a iniciativa privada, provendo soluções para os municípios. Tá? Aqui, a Bahia é muito grande, tem 417 municípios, a gente tem um mercado interessante aqui dentro. Então, é nosso interesse também estar trabalhando nessa frente. Bom, quando nós começamos o trabalho, né, a gente chegou a um diagnóstico não muito interessante, né, que o Estado ele tem grandes vazios de conectividade. Né? Atualmente, o custeio de se manter uma rede governamental é um tanto quanto caro, está alto. Né? A Bahia ela está muito atrasada, né, em inclusão digital, né, tem alguns dados estatísticos aqui do IBGE, né, que mostra isso. E a gente entende que a banda larga é uma infraestrutura crítica, né, para a Bahia. Né? Se você estudar a história da humanidade, você vai ver que em países que hoje são extremamente desenvolvidos, né, as ferrovias cumpriram, né, um papel fundamental de juntar as pessoas, né, unir, né, os locais. As rodovias também cumprem isso, e a gente entende que as infovias hoje, né, ela ocupa uma posição importante, né, tão importante quanto, né, os meios tradicionais de transporte. Né. As infovias elas carregam muito mais valor agregado do que a gente imagina. Tá? Então, esse projeto é estratégico para o desenvolvimento econômico e social daqui da nossa região. Bom, aqui a gente tem o mapa da Bahia. Né? A Bahia é um estado do tamanho da França, né? 417 municípios, 15 milhões de habitantes e uma distribuição desigual, né, dos seus habitantes. Né? No mapa, essas manchas mais escuras mostram onde você tem maior densidade populacional. Tá? É até engraçado, às vezes, você fazer um exercício na Bahia. Né? O meu coordenador de redes, aqui, o Ernesto Miyamoto, está aqui na plateia. Quando a gente traça, né, o backbone da fibra, eu chego para o Ernesto e falo assim: ó, Ernesto, esse município aqui é pertinho, ó. Dá para fazer um backhaul de fibra. Ernesto chega, Grinaldo, não é por nada não, mas esse pertinho aqui, pela escala do mapa, são 100 quilômetros. Né? Então, é um estado com grandes extensões territoriais, e isso impõe grandes desafios de você colocar uma infraestrutura de fibra ótica. Tá? Mas a gente não quer reinventar a roda. Né? Ao longo da apresentação, a gente vai ver que a gente quer aproveitar a infraestrutura já existente no estado para ou aproveitar a fibra já existente, ou aproveitar a infraestrutura para lançar fibra nova, tá? E evitar aí um trabalho muito grande de você estar lançando essa fibra e ter um resultado a longo prazo. A gente está interessado em ter resultados hoje, em curto prazo. Tá? Bom, aqui, se você fizer uma correlação, né, de onde está espalhada a população, cerca de 6 milhões de pessoas estão nessas manchas escuras, né, e o restante de 9 milhões está espalhada aí pelo Estado. Né, então, é uma população realmente muito distribuída, né, de maneira desigual. E aí, se a gente for acompanhar o que existe hoje de infraestrutura, ela acompanha, se vocês olharem rapidamente, o traçado da fibra ótica, né, de algumas operadoras que a gente já levantou, ele acompanha, em parte, onde estão esses grandes centros urbanos. Tá? Mas o secretário ele falou no primeiro dia, a gente tem essa mancha aí, que é um grande apagão digital. Né? Então, nessa região central e mais oeste, a gente tem hoje um grande apagão, que é desafio nosso hoje do Estado, né, resolver de alguma sorte. Tá? Bom, nem sempre dispor de uma infraestrutura, né, é interessante a infraestrutura que a gente tem, né, hoje de fibra, mas isso não se reflete em dados importantes com relação à internet. Né? Aqui é um gráfico, né, obtido a partir do IBGE, ele está vermelho, não é por erro do projetor, não, ele é vermelho mesmo, porque é um dado de 2010 que mostra que a gente tem uma densidade a cada 100 habitantes entre 0 a 12,5 computadores com internet. Né? Então,
a Bahia, na sua grande maioria, né, tem digamos assim, uma baixa inclusão digital. Tá? E isso se reflete também, né, essa baixa inclusão digital, de alguma sorte, na velocidade de acesso. Tá? Em Salvador, a gente consegue atingir aí velocidades interessantes, né, que foi um dado que o Ernesto até compilou a partir da Anatel. E aqui na capital você tem ofertas, né, de velocidades interessantes, mas quando você vai para o interior do estado, né, a coisa fica um pouco surreal. Né? Eu vi aqui o professor Marcelo falando da internet das coisas, né, a gente está no nosso radar, né, a internet das coisas, a gente vem trabalhando duro para atrair no parque tecnológico algumas empresas que venham a desenvolver soluções de internet das coisas. A gente vê a internet das coisas como um mercado promissor para os municípios, né? A gente está acompanhando um movimento de cidades digitais aqui na Bahia. É interessante perceber que ao longo desse levantamento que a gente vem fazendo, né, desde o início do ano, a gente vem percebendo os movimentos, né, feitos por pequenos provedores, né, principalmente no interior do estado, que está fibrando cidades, né, provendo cidades no interior do estado com fibra ótica. Né? Então, a gente tem aí um campo extremamente promissor em território baiano de várias iniciativas. Né? E a nossa atuação na secretaria é fazer com que isso aconteça de alguma sorte. Né? Bom, aqui é o backbone que nós, de certa maneira, estamos interessados, é a nossa grande meta, né? Um backbone de fibra ótica, que atinja aí todo o estado e efetivamente chega aos 417 municípios. Né? Se vocês me perguntarem, Grinaldo, o que é que nós temos hoje de fibra ótica no estado? A gente tem alguma coisa? Eu digo, temos sim. A cidade de Salvador, né, ela é fibrada a partir de um esforço, né, coordenado aí pela nossa Claudete, que está na plateia. Né? Tenho a honra de dizer que fui estagiário de Claudete, né, na Universidade Federal, né, com grande honra eu digo isso. Mas nós temos uma rede de fibra ótica, onde o Estado ele ajudou a construir, né, aportou recursos, e nós compartilhamos algumas fibras, né, 4 fibras nessa grande rede que está na cidade de Salvador. Tá? E nós estamos trabalhando, nesse ano, nós operacionalizamos a partir da Prodeb, né, acendemos, digamos assim, no linguajar técnico, essa fibra, e a gente espera agora colocar vários pontos de interesse do Estado, né, principalmente educação, saúde e segurança, e cultura também, né, que são os 4 objetos de interesse, principalmente do governador, né, nessa rede de fibra ótica, para prover aí um salto bastante interessante de qualidade de serviço. Né. Então, a gente está querendo sair de escolas conectadas talvez a 2 megabits para escolas conectadas a pelo menos 30 megabits, 50 megabits, 100 megabits. Né. E aí existe campo para se fazer muita coisa. Né. Na área de educação, por exemplo, a gente já está atuando com algumas PPPs para diagnóstico à distância. E é uma coisa... Já? Nossa Senhora, você nem me deu desconto, hein? É uma coisa que nós estamos bastante empenhados em fazer acontecer ainda esse ano. Né? Bom, nossa estratégia de implantação do projeto, ele passa pela formação de um comitê gestor. A gente está trabalhando ao longo dessas semanas próximas na formatação aí de um decreto-lei ou alguma coisa desse sentido que faça valer esse comitê gestor, porque é uma forma, inclusive, de dar participação também da sociedade e também de facilitar a interlocução, né, entre diversos atores que nós acreditamos que existam no interior do estado e que pode facilitar, né, a curto prazo uma capilaridade maior dessa rede. Né? Bom, a gente tem um modelo de governança que está sendo estudado, né, para se fazer valer essa rede, né, e a partir da implantação desse modelo de governança, a gente espera avaliar e expandir, né, de maneira paulatina. A gente acredita que não é difícil, num território como a Bahia, você colocar, né, de maneira imediata uma rede de fibra ótica da noite para o dia. Mas é possível, a partir de esforços que nós estamos observando, né, principalmente redes regionais, que estão sendo fomentadas na Bahia. Você tem uma rede lá na região sul, que é o Gigasul, que está sendo fomentada aí pelo professor Gesil, pelo Naumar também.
Você tem movimentos também no Oeste, né, que está sendo feito também, cidades digitais que desejam se conectar, né, no Norte também, e que aos poucos, né, com essas conexões, vão permitir uma capilaridade, né. Existe o movimento do Estado, mas existe também o movimento dos municípios e o movimento da sociedade também, né, iniciativa privada e pública também. Bom, a criação desse modelo de governança, ele perpassa inicialmente por uma infraestrutura física, né? Nós estamos trabalhando no primeiro foco aqui, que é ter uma infraestrutura própria, né? É interessante que o Estado tenha uma infraestrutura própria de fibra ótica para quê? Para permitir movimentos de permuta, tá? Então, nós imaginamos que vai ser possível, por exemplo, permutar fibra, que é uma operação muito comum, que é realizado pelas concessionárias aí que provém a comunicação no país, tá? Você troca a fibra de um trecho por fibra de outro trecho, tá? Uma outra forma de obtenção de fibra que nós estamos estudando é a partir da cessão, contrapartidas, né? Principalmente de concessão de estradas, né? No primeiro dia, a gente trabalhou aqui no workshop, e uma das coisas que nós colocamos na secretaria, que a gente acha interessante da parte do governo, é que haja um movimento, né, de que, quando aconteça obras de grande extensão, seja previsto também a colocação de uma infraestrutura para provimento da fibra ótica, né, o que chama, por exemplo, de dutos secos, né? Então, você faz uma estrada, né, de longa extensão, e, se for uma concessão federal, por exemplo, pode prever um duto, ou um conjunto de dutos que possam ser compartilhados, por exemplo, pelo Estado, né? Eu acho que é uma forma, inclusive, da gente ter, em um médio e longo prazo, uma infraestrutura no Estado, onde você possa distribuir a fibra ótica de maneira mais rápida, né, digamos assim. É uma forma de você otimizar o tempo também. E a outra forma, né, que é a forma alugada, que é a forma tradicional, onde você paga, é a que a gente está querendo evitar, tá? Por conta de custeio, tá? A operação, administração e manutenção da rede, né, a gente tem vários modelos aqui. A gente tem a Prodeb, né, que hoje opera, né, a IDB, a Infovia da Bahia. Mas a gente estuda também, e a gente está acompanhando alguns movimentos também de PPP e concessões que estão sendo feitos, né, em outros estados, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, está prestes a lançar um edital de PPP para fibra ótica no estado, né? São modelos interessantes porque, nesse modelo, você prevê algumas receitas acessórias que podem ajudar a bater o custeio que o Estado tem na questão de comunicação, tá? Bom, com relação a aproveitar a infraestrutura existente, né, o Estado hoje tem algumas infraestruturas que podem ser aproveitadas para lançamento de fibra ótica, né, e a gente está observando isso. Então, você tem linhas de transmissão elétrica, né, você tem aqui uma estrada de ferro que está sendo levantada, né, que pode ser uma oportunidade de lançar fibra também, aproveitar esse esforço de lançar fibra também, né. Você tem hoje aqui uma concessão, que é a Via Bahia, que liga a 324 e a 116, e essa concessão federal, ela não previu a obrigação de se lançar fibra ótica, mas a concessionária fez isso. E hoje tem fibra. Conclua. Tá bom. Negócio pesado, né? Negócio pesado. E aqui nós estamos observando também o movimento de cidades digitais, né, aqui no estado. A Bahia tem 33 cidades digitais que foram agraciadas pelo Ministério das Comunicações, né, para quem não sabe, né, cidades essas que têm infraestrutura de fibra ótica, né. Salvador, né, é uma cidade, quer queira ou quer não, já com estrutura interessante de fibra ótica, né, e a gente tem, o Estado tem, né, o uso dessa fibra. E, por fim, né, eu falei da questão da sustentabilidade no início. A Secretaria também está interessada não somente na questão da infraestrutura de fibra ótica, mas também em criar um ecossistema, né? A gente está trabalhando nisso no Centro de Soluções, onde a gente possa, de certa maneira, aproximar soluções desenvolvidas pelas academias, centros de pesquisa em empresas, tá, a essas cidades hoje que estão sendo desenvolvidas do ponto de vista digital, tá? Então, tem a fomentação de um laboratório vivo
que é uma iniciativa que a gente vai fazer no Parque Tecnológico, que vocês vão estar conhecendo, né, em alguns momentos adiante. Tá? Bom, é isso. Né? Agradeço a todos a atenção e estamos abertos aqui a qualquer dúvida que porventura surja. Obrigado. Grinaldo. Passar para o professor Nelson Preto. Professor. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, Percival. Queria começar dizendo que só estou hoje aqui no fórum com muita tristeza, porque essa batalha que a gente tem aqui no fórum, a gente está lutando muito para também que ela seja abraçada por diversas outras sociedades científicas, e nessas últimas 2 semanas eu fiz uma verdadeira maratona. Então eu vim da SPPC, onde vários dos que estão aqui também estiveram, para que a gente possa ampliar essa discussão. Eu acho que essa é uma discussão muito importante, e eu parabenizo o Comitê Gestor desde o momento da criação do fórum, e insisto na importância de que esses fóruns continuem a acontecer e que o Comitê Gestor continue com a política de financiamento para a participação das pessoas do fórum. Eu acho que isso é extremamente importante, e dessa forma a gente avança com a construção da internet no nosso país. Começo dizendo que para conectar o próximo bilhão, nós necessitamos de políticas públicas conectadas. Não podemos continuar com políticas públicas esquizofrênicas, como eu gosto de dizer, que são políticas públicas tocadas por ministérios, secretarias, que não se falam. Então, objetivamente, se nós precisamos avançar na construção de fato, uma infraestrutura que avance na busca de fortalecimento da cidadania, precisamos pensar em todas as áreas articuladas. O que queremos, então, com essa conexão desse próximo bilhão e com a internet na sociedade? Então, acho que o primeiro debate fundamental que tem que ser posto é o debate sobre o que é a banda larga. Quer dizer, o que a gente considera a banda larga necessária nessa perspectiva? Então, nós não podemos nos satisfazer com qualquer conexão. Quer dizer, a conexão pura e simples vai dar um dado estatístico de que aquela escola, aquela casa, aquela pessoa está conectada, mas muitas vezes essa conexão com uma velocidade extremamente baixa não permite efetivamente que essa pessoa viva plenamente aquilo que nós consideramos uma conexão em banda larga. A vida é integrado na cultura digital. Portanto, nós queremos que a banda larga possibilite a toda a sociedade, e não só aqueles que podem pagar para isso, usufruir plenamente a rede, utilizando plenamente todos os suportes, texto, áudio e vídeo, simulações e tudo mais. Nesse sentido, é muito importante pensar que, obviamente, nós não resolvemos isso do dia para o outro. A verdade é que estamos há muitos dias começando a busca de resolver e de implantar essas políticas, e que temos que considerar que alguns espaços públicos são extremamente privilegiados para favorecer essa política de inclusão. Dou como exemplo as escolas, as universidades e as associações. Então, pensarmos no uso desta infraestrutura social, política, que são essas redes, me parece que é fundamental para que a gente, de fato, avance nessa perspectiva do que se costumeiramente chama como inclusão digital. E queremos, então, essa internet que seja uma internet que favoreça, essencialmente, a participação cidadã de todas e todos. Então, a internet ela tem que se constituir como um grande espaço de participação política, de participação social. Por isso que nós não queremos
uma internet que seja dominada por esses apps, por esses aplicativos, que apenas nos possibilite fazer aquilo que é previsto pelo aplicativo. Não, nós queremos uma internet que não seja amarrada e aprisionada por uma camada privada, a estilo internet.org, Facebook, mesmo que com profundas negociações, porque sabemos que essas negociações podem ser feitas hoje e desfeitas amanhã. Portanto, a internet efetivamente precisa se constituir como uma grande política pública de cidadania, enquanto um direito fundamental de todos os brasileiros. Para isso, eu penso, e temos insistido em nossas pesquisas na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, que é necessária a ampla participação da sociedade desde o começo de todos esses processos. Nós precisamos acabar com esta ideia, e eu tenho insistido isso nos fóruns, de que diálogo é paciência de ouvir. Diálogo tem que ser, desde o começo, a construção coletiva destes projetos de políticas públicas. Por isso, eu repito, a importância do fórum. Temos que pensar também muito fortemente que esses mecanismos, essa implantação da internet, ela efetivamente vai possibilitar uma participação plena de todos. E aí, me parece que um dos aspectos que hoje, e com isso eu provoco um pouco o Vigílio, é um dos aspectos fundamentais hoje, quando pensamos nestas políticas industriais e desenvolvimento tecnológico, que a gente avance fortemente no apoio sistemático ao desenvolvimento do hardware livre. Hoje nós estamos trabalhando fortemente, avançando no software livre, e ele está sendo aprisionado pelos hardwares que estão sendo produzidos, que não permitem a gente usar com plena liberdade todos os equipamentos. Isso é extremamente importante, porque se esse avanço não acontece, a gente pode ter uma ilusão de que está fazendo inclusão digital, e estamos, na verdade, fazendo a inclusão de novos consumidores nas empresas produtoras de tecnologias. Esse me parece um problema sério. Estamos vivendo isso em diversas áreas, e particularmente na que atuo mais fortemente na educação. Isso está acontecendo de forma quase que vergonhosa, a partir dos grandes grupos empresariais que tomaram conta da educação nesse país. Creio também que um outro aspecto fundamental, e isso foi bastante falado, inclusive pelo colega Grinaldo aqui da SECT, ter como princípio que essa montagem da infraestrutura, ela tem que ser essencialmente uma infraestrutura pública, que até aceite a sua parceria com o privado, a possibilidade de privado, mas nós precisamos de uma infraestrutura pública que permita regular e oferecer a conectividade onde nós não temos. E eu pediria, por favor, que você me ajudasse colocando o primeiro gráfico, só a título de exemplo, e se pudéssemos colar esse gráfico, feito com grande ajuda pelo Cabo Sul e pelo Fábio da Conder. Estes são, eu pensei que ia poder ver melhor, mas não, mas são os pontos das nossas instituições públicas de ensino superior no estado da Bahia. Bota o segundo, que talvez seja melhor, por favor. Aí eu pedi para plotar um raio de 50 quilômetros de cada campo universitário. Deixa eu fazer uma rápida nota de pé de página. Se nós lembrarmos o início da internet, e claro, o Claudete, desde esse começo, nós tínhamos 36 universidades federais, e a implantação na internet se deu, o CA é testemunha dessa história, a partir da implantação de pontos de presença nestas universidades. Hoje nós temos 63 instituições superiores de universidades, com 261 campi. Então, nós temos espalhado pelo Brasil, e isso aí é o desenho aqui na Bahia,
Observe, Grinaldo, que usar essa infraestrutura das universidades públicas, conectando elas e fazendo com que cada uma delas seja um ponto de presença, ou um pontinho de presença que seja, possibilitaria nesta área de 50 quilômetros, praticamente cobrir o estado inteiro, e onde não cobrir, seria importante o planejamento do governo do estado perceber que é o lugar onde precisamos universidade pública e rede internet. Então, isso é um exemplo que me parece bastante simples até, que nos possibilitaria criar uma malha em termos de estado da Bahia, mas tenho quase que absoluta certeza, pelo rápido olhar que dou nas instituições de ensino superior no Brasil, que teríamos esse desenho se repetido praticamente em todos os lugares, não, obviamente, na região amazônica, onde teríamos que ter outras alternativas. Então, isso, no meu ponto de vista, é um aspecto que poderia ser extremamente importante para dar capilaridade a essa rede. E encerro trazendo algo que Claudete conhece bem também, que trabalhamos muito quando conectamos a primeira escola, a Escola Novo Marotinho, aqui em Salvador, à internet, com uma linha telefônica e 3 computadores, quando insistíamos com a hoje senadora prefeita Lídice da Mata, que o discurso que ela tinha que fazer era que aquela conexão da escola era simbólica, mas nós não queríamos a internet na escola, mas nós queríamos as escolas da internet. Isso vale para hoje, e acho que projetos como esse de digitalização, de resgate da cultura, são fundamentais, porque este nosso mantra do passado continua presente. E por que ele continua presente? Porque nós continuamos dizendo que nós não queremos a conexão das escolas, nós não queremos a conexão da sociedade brasileira apenas para ser consumidora de informações, mas nós queremos a conexão de cada cidadão e de cada cidadã para que eles sejam efetivamente produtores de culturas e conhecimentos e não meros consumidores de informação. Eu acho que esse é o desafio para conectar o próximo bilhão. Obrigado, professor. Infelizmente, nós não temos tempo para a rodada de perguntas. Não vai haver pergunta porque não tem tempo. Infelizmente, a gente precisa concluir a questão do fórum agora à tarde. Agora eu tenho uma proposta para vocês. Vamos fazer do limão a limonada. Eu estou propondo aqui que ainda essa semana a gente coloque alguma estrutura dentro do fórum, da secretaria, não sei se a gente... para a gente manter permanente esse debate. Não se esgota aqui em 5, 6 perguntas, e eu acho que um erro nosso é a gente discutir essas coisas no fórum e depois não discute mais. Eu fazia quase um ano que eu não falava dessa questão de infraestrutura, não pressionava, estava meio cansado. Essa semana, na segunda-feira, eu fui conversar com o ministro das Comunicações para tentar pressionar a Telebrás. Deu resultado, nos chamaram para quarta-feira ter uma conversa com a Telebrás. A gente falou no meu estilo insustentável leveza do ser, né? E aí, assim, tipo, aquilo que eu falei ontem aqui. Então, eu acho que essas conexões, aqui o professor Vigílio, os demais, alguns que não fazem parte do governo, mas soma-se nessa força de sinergia com as ações. Então, o pessoal da mesa anterior, o Lisandro, a Veridiana, o Carlos Afonso e o próprio comitê gestor, que é esse papel fundamental de integrar a sociedade para o avanço da internet, e o nosso modelo espelha isso, quer dizer, você tem que juntar governo, sociedade civil, academia, empresários. Então, eu acho que está na hora desse debate ser permanente de uma forma simples, sei lá, um fórum qualquer que a gente possa pegar uma ferramenta e colocar na internet. Então, o professor Glass está balançando com a cabeça, isso quer dizer que vai acontecer. Então, o professor Vigílio, que é coordenador do CGI, então a gente se compromete aqui, enquanto CGI, dessa semana,
Assim que a gente voltar para São Paulo e a secretaria respirar um pouquinho, acho que colocar no ar. Temos o telefone, temos o e-mail de todo mundo, tá certo? E a gente anuncia a página para vocês, manda a página para vocês. Não, aí porque aí eu saí injusto com os demais que também teria colocações curtas e a gente comeria o tempo. Me perdoe. Vamos para o almoço e retornamos na parte da tarde.